Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abre a sua Bíblia, livro de Números, capítulo de número 13, ou melhor, capítulo de número 14 e o versículo 1. Números está depois de Levíticos e antes de Deuteronômio. Livro de Números, capítulo de número 14 e o versículo de número 1. Louvo a Deus pela oportunidade que me é dada para fazer o uso da palavra do Senhor. Bastante gente está folhando depois de Levíticos, lá no comecinho da Bíblia. Amém? Diz assim o texto: E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto? E por que o Senhor nos trouxe a esta terra? Para cairmos pela espada, e para que as nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Podem tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando aquele que vive e que reina para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, já ouvimos louvores maravilhosos que foram entoados para o Senhor. Agora vamos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, Senhor. Pai querido, me usa como um vaso nas Tuas mãos, como um servo, Senhor. Pai querido, me coloco na disposição do Teu Espírito Santo nesta noite, para fazer a exposição da Tua palavra. E eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus me deu um tema para esta mensagem: vencendo o medo. Meus queridos e amados irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler, nós vemos em um capítulo anterior, de número 13, o qual Moisés envia espia para espiar a terra a qual Deus havia prometido ao povo de Israel. Agora no capítulo de número 14, nós vemos o povo clamando e indagando a Deus, por culpa que Deus havia levado eles em um lugar aonde eles não conheceriam, e eles estavam com medo de ali perecer. É bem verdade que nós passamos momentos na nossa vida de medo, que nós passamos por momentos em nossas vidas que nós achamos que não vamos suportar. E é por isso que eu quero falar hoje sobre o medo. É bem verdade que o medo, ele nos faz olhar para trás. Nós vemos aqui neste texto, e deixa bem claro isso, que agora o povo estava querendo regressar para o Egito. O povo estava querendo voltar para o Egito. Aonde Deus havia levado este povo, aos olhos deles, não era um lugar bom. O medo, ele nos faz voltar para trás. Muitas das vezes nós não alcançamos bênção nas nossas vidas. Por quê? Porque o medo faz que a gente olhe para trás. Nós não podemos deixar que o medo venha vencer a nossa vida. Nós não podemos fazer como esta nação. Deus havia prometido que ia dar uma terra que manava leite e mel, mas o povo, por causa do medo, perdeu de ver as bênçãos de Deus na sua vida. E eu quero com este texto trazer alguns pontos sobre o medo. O medo também ele nos faz ter uma fé vacilante. Todas as vezes que nós temos medo, nós temos uma fé vacilante. O exemplo disso, eu quero usar um texto lá de Mateus, capítulo de número 14, versículo 28,
quando Jesus estava andando sobre o mar e de repente os discípulos vê Jesus vindo ao encontro deles e Pedro pergunta: é o Senhor que está vindo? Ele falou: sim, Pedro. E ele falou: vem até a mim. E nós vemos que Pedro começou a andar sobre as águas, só que de repente, quando Pedro começou a ficar com medo, começou a duvidar, ele começou a afundar. E muitas das vezes o medo nos faz afundar. Muitas das vezes o medo faz a nossa fé ficar vacilante. Será que nós temos crido no Deus verdadeiro? Será que nós temos crido no Deus que muda situações? Porque nós passamos momentos difíceis com a qual nós achamos que não vamos suportar. Aí a nossa fé começa a ser vacilante. Aí nós começamos a colocar Deus à prova. Aí nós começamos a duvidar no agir de Deus na nossa vida. Então o medo, ele nos faz olhar para trás. O medo, ele faz nós ter uma fé vacilante. E nesta noite, nós vamos aprender que o medo nos faz perder muitas coisas no reino de Deus. O medo também nos faz viver com bênçãos limitadas. Baseado neste tema, lá em Lucas, capítulo de número 25, Mateus, ou melhor dizendo, 25 e o 25, nós vamos ver a parábola do servo. Jesus havia dado 2 talentos para um servo, para outro havia dado 5, e para outro havia dado 1. E de repente o seu senhor sai, e quando ele volta, aquele que ele havia dado 2 talentos havia granjeado mais. Aquele que ele havia dado 5 também tinha granjeado mais, mas aquele a qual ele deu 1 enterrou o seu talento. Por causa do medo, ele enterrou o talento, medo do seu senhor. Muitas vezes tem crente aqui na igreja, irmãos e irmãs, que estão enterrando o talento que Deus colocou na sua vida, por causa do medo, por causa da incerteza, por causa da insegurança. Mas Deus nesta noite quer que você tira este medo, que você desenterra este talento e vai fazer aquilo que é a vontade de Deus. E nós vemos então este servo, por causa do medo, perdendo as bênçãos de Deus. Nós vemos que as bênçãos haviam sido limitadas na vida dele. Poderia ele ter granjeado mais, poderia ele ter conquistado mais, mas por causa do medo do seu senhor, ele enterrou o talento que tinha. Por causa do medo de perder aquilo que ele tinha na mão, ele enterrou. Outro ponto importante, o medo nos faz esquecer do poder de Deus. O medo nos faz esquecer do poder de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 5, vai falar que Jesus estava indo à cidade de Gadarena, e os seus discípulos estavam no barco, e de repente começou um vento, um vendaval, e começou a tremer o barco, e eles começaram a ficar apavorados, e eles não conseguiam ver o Deus que mudava aquela situação. O texto diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 25, que Jesus estava dormindo na proa do barco. E os discípulos haviam andado com Jesus, haviam visto muitos milagres da parte do Senhor Jesus. E Jesus dormindo na proa do barco, e aquela tempestade começa a assolar, e os discípulos agora começaram a ficar-se amedrontados. E eles começam a clamar: mestre, o Senhor não importa que vamos perecer? Nós estamos aqui e todos vamos morrer. E Jesus de repente ele levanta e ele fala: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Por causa do medo nós não vemos o poder de Deus. Deus ele quer manifestar o poder dele em nossas vidas. Deus quer usar nossas vidas através do Espírito Santo de Deus, mas muitas das vezes, por causa do medo que nós temos, por causa da insegurança, nós não permitimos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nesta noite eu quero fazer um convite somente para os corajosos, a permitir que o Espírito Santo venha te usar neste momento difícil a qual nós estamos passando, neste momento difícil a qual nós estamos vivendo, aonde muitas pessoas, muitas famílias estão passando por medo, passando por momentos difíceis. E Deus conta com você. Deus conta com a igreja do Senhor aqui nesta terra. Nós não podemos deixar que o medo venha sufocar os nossos dons espirituais.
Nós não podemos deixar que o medo venha tirar a nossa visão espiritual. Muitos estão perdendo a sensibilidade espiritual por causa do medo. Glórias a Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Nós não podemos deixar de ver o agir de Deus em nossa vida. A nação de Israel presenciou muitos milagres, mas por causa do medo eles não entraram na terra prometida. Não só por causa do medo, porque eles murmuravam, porque eles não obedeciam os mandamentos de Deus, mas o medo foi um grande fator para que aquele povo tivesse desejo de voltar para o Egito e comer a cebola e comer aquelas coisas que tinha no Egito. E muitas das vezes tem crente que está na igreja, que tem medo de deixar Deus usar a sua vida. Medo de que Ele possa trazer escândalo. Eu não quero que Deus me use aqui, que os irmãos vão pensar. E muitas das vezes crente não recebe o batismo com o Espírito Santo, porque tem medo da forma que o Espírito Santo vai te usar. Aleluia! Oramanto de canto orabagai. Aleluia! Rebasto de canto rabachéria. Oh, glória! Leprou de fasto de canto rabagasto de canto rabagai. Aleluia! Aichou de fasto nabagasto de canto rabachéria. O Espírito Santo quer te usar. Oh, glória! Ai mandei-te de fasto de canto rabagai. O Espírito Santo quer te usar. Oh, glória! Dá liberdade para o Espírito Santo, irmãos. Dá liberdade para o Espírito Santo te usar. Santo é o teu nome, aleluia! Aleluias. Glória, glória, glória! Glórias a Deus. E de repente, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos olham um para o outro, e que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Andaram aproximadamente 3 anos com Jesus, vendo os milagres que Jesus realizara, e não conhecia o poder de Deus. Que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Que Deus é esse que você está servindo, no qual você passa por um momento de prova e você não crê mais no poder de Deus, você não crê mais que Ele pode mudar a situação da sua vida, e muitas das vezes você começa a questionar, começa a indagar a Deus: por que eu estou passando por este momento? O Senhor não está comigo, o Senhor não está mais na minha vida, o Senhor está permitindo que isso venha acontecer comigo. Mas Deus quer manifestar o poder dele na sua vida. Você tem que perder o medo, você tem que deixar o Espírito Santo te usar, você tem que dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua mente. Glórias a Deus. O medo não nos deixa ver o milagre de Deus. A história vai falar em João capítulo 11, versículo 21, que Jesus havia saído da cidade e de repente manda chamar Jesus: Lázaro, aquele a quem tu amas, está morto. Vai dizer o texto que Maria Madalena vai ao encontro de Jesus, e a Maria, mãe de Jesus. E de repente, quando essas mulheres chegam ao pé de Jesus, ela fala: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. O medo dessas mulheres era que Lázaro morresse e Jesus não o ressuscitasse. Mas Jesus sabia o plano que ele tinha para a vida de Lázaro. Ele falou: Lázaro não morre para a morte, mas para a glória de Deus. Isto é para glorificar o nome de Deus. Por causa do medo, elas não viram o milagre de Jesus. Depois elas pôde presenciar. Elas ficaram com medo de que Lázaro não voltasse. Mas Jesus, ele tem poder de dar a vida, de trazer a vida àquele que está morto. Jesus, ele tem o poder de mudar a história da sua família. Jesus tem o poder de mudar a história da sua casa. Jesus tem poder de mudar a história da sua vida ali no seu trabalho. Jesus tem poder de transformar o mais vil pecador a um homem à estatura de varão perfeito. Meu querido, no ano de 2013, eu me encontrava em um dos momentos mais difíceis da minha vida.
jogado nas traças, no mundo de droga, de prostituição, e Jesus me alcançou. Jesus me escolheu. E hoje eu estou aqui, louvando, exaltando aquele que um dia me tirou do lago de enxofre, me tirou lá do mundo de podridão do pecado e me trouxe aqui para trazer a mensagem de boas novas. Hoje eu exalto o nome dele, por quê? Porque ele me escolheu, não foi eu que escolhi a ele, ele me escolheu, ele também te escolheu, ele também te chamou. É por isso que você está aqui nesta noite, porque ele te escolheu e ele tem um plano na sua vida. É momento de nós deixarmos o medo de lado. É momento de nós arregaçarmos a manga das camisas, me perdoa a expressão da palavra, de nós arrancarmos o terno, arrancarmos e sairmos ganhar almas para o Senhor. É momento de nós se levantar, a igreja do Senhor se levantar e começar a fazer aquilo que era para nós estarmos fazendo. Mas muitas das vezes o medo nos trava, o medo nos barra e nós não fazemos nada para o Senhor. Nós temos, meus queridos irmãos, que deixar o medo. Você imagina se hoje nós formos analisar uma vida dos apóstolos, a qual sofria por causa do evangelho e não tiveram medo. Vai falar que eles morriam por causa do evangelho, mas a igreja crescia dia após dia. Aleluia. Crente hoje não prega mais na esquina porque tem medo. O que o povo vão falar de mim? O que as pessoas vão falar de mim se eu estiver entregando folheto? Nós estamos vivendo uma geração de crente 007, infelizmente. É crente, mas ninguém sabe que ele é crente. Nós estamos vivendo uma geração que não quer mostrar o poder de Deus na vida das pessoas. Nós estamos presenciando uma geração que não deixa a glória de Deus ser manifestada dentro da igreja. Porque nós vemos para a igreja com o propósito de cultuar a Deus, mas quando chega aqui nós não cultuamos a Deus. É verdade, aleluia. E nós estamos vivendo uma geração medrosa, uma geração que não tem coragem de pregar a palavra do Senhor. Por causa do medo, muitos perderam as bênçãos de Deus. A nação de Israel era para entrar numa terra que manava leite e mel. Deus havia preparado o melhor desta terra. Deus também preparou o melhor desta terra para você. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, no céu só vai entrar os corajosos. No céu não vai entrar os medrosos. No céu é tomada a força. O céu é para os corajosos, aqueles que têm desejo de batalhar, de lutar, de ganhar alma, de povoar o reino do céu. Glórias a Deus. Glória, glória. Você sabia que o medo nos faz esquecer dos planos de Deus? O medo nos faz esquecer dos planos de Deus. E eu já vi muitos receberem promessa e no meio da caminhada abandonar por causa do medo, por causa de circunstâncias adversas que tiveram que enfrentar. Então o medo, ele nos faz perder, esquecer o plano de Deus para a nossa vida. Meu irmão, Deus tem um plano na tua vida. Não deixe que o medo venha tirar este plano dentro de você. O plano de Deus, ele ainda é plano de Deus. Quando Deus promete, ele cumpre. Eu não vi na Bíblia e nunca vi na Bíblia Deus prometer algo e não cumprir. Quando Deus promete, ele cumpre. Mas muitas vezes nós saímos da vontade de Deus, do plano de Deus, e algo não acontece dentro da nossa vida, e nós falamos, Deus se esqueceu de nós. A promessa agora não vai se cumprir mais, mas não porque Deus que prometeu falou que não ia cumprir, mas porque nós saímos da vontade do centro do plano de Deus. Agora, quando nós estamos no plano de Deus, a promessa se cumpre. E eu já vi inúmeras promessas se cumprirem dentro da Bíblia, porque aquele que prometeu é fiel para cumpri-la.
Crê que quando Deus prometeu algo para você, Ele vai se cumprir. Mas se coloca na disposição, se coloca no plano de Deus, se coloca no sonho de Deus, porque vai acontecer na sua vida. O medo também nos impede de crescer no reino de Deus. O medo nos impede de crescer no reino de Deus, tanto na área espiritual como física e também financeira. Lembra do jovem rico? E de repente aquele jovem chega correndo e ele olha para Jesus e fala: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Com medo de ficar pobre, com medo de perder tudo aquilo que ele tinha, ele não aceitou. O medo de repartir com os outros, ele não aceitou. E daí ele perdeu de crescer no reino de Deus. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre, ao necessitado, Deus redobra na tua vida. A Bíblia diz que nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia diz que aquele que dá com alegria, o Senhor abençoa a sua vida. E nós vemos várias referências bíblicas de pessoas abençoando e sendo abençoada. Agora de repente esse jovem chega e encontra Jesus e fala: você tem que dar o que você tem aos pobres, repartir. E ele não reparte, perde de crescer no reino de Deus. Muitas vezes o medo nos impede de crescer no reino de Deus. Somente nós temos o poder e podemos acreditar que nós somos vencedores. Deus quer que cada um de nós sejamos vencedores, mas nós temos que levantar, erguer a bandeira e prosseguir. Como eu falei aqui, Deus não gosta de covarde, Deus gosta de corajoso. Prova, lembra aquele homem que estava malhando trigo no lagar, Gideão? E quando o anjo de repente aparece a Gideão e fala: Deus é contigo, varão valoroso. Gideão estava num lugar que não era para malhar trigo, era para malhar uva, mas ele estava trabalhando. Gideão era corajoso e ele falou: Deus é contigo e Ele quer te usar para libertar o povo de Israel. Gideão falou: mas Deus quer me usar? Todas as vezes que nós plantamos, vem um e cata a nossa colheita e leva. E agora Deus quer me usar? Ele falou: Deus é contigo. Meu irmão, Deus é contigo. Por que você está tendo medo? E muitas das vezes tem medo até da pandemia, não sai de casa, mas daí está na rua. Nós temos que ter medo sim, daquele que pode levar nossa alma para o inferno. Mas de Deus nós não temos que ter medo. Dos planos que Deus tem para a nossa vida, nós não temos que ter medo. Nós temos que viver dia após dia o plano de Deus dentro da nossa vida. Nesta noite eu quero convidar você a ficar de pé. Somente aqueles que são corajosos. Somente os que são corajosos, que não vão deixar o medo sufocar os seus planos, os seus projetos, que não vão deixar o medo sufocar a sua alegria, que não vão deixar o medo tirar a alegria da sua família, que não vão deixar o medo tirar a certeza de salvação da sua vida, aqueles que não vão deixar o medo arrancar tudo que você conquistou até agora. Deus quer te dar o melhor desta terra. Só que nós temos que vencer o medo. Nós temos que ser corajosos e vencer o medo. Eu quero orar em favor da sua vida e pedir, irmãos, nós podemos vencer o medo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós temos que acreditar, porque ela é a palavra de Deus. Ela é quem nos garante a salvação e a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Continue orando ao meu favor. E eu agradeço. E agora eu quero fazer uma oração pedindo que Deus tire o medo. Irmãos, muitas pessoas têm entrado em depressão. Muitas pessoas têm passado momentos difíceis.
nesta época que nós estamos vivendo. E o medo é um fator muito grande que causa isso. Então, nós temos que lembrar que nós somos vencedor em Cristo Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Pai querido, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi ministrada. Pai, a Bíblia diz que a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. A Bíblia diz também que o Espírito Santo do Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, eu peço que o Senhor tira todo o medo da vida de cada irmão, Senhor. Pai querido, aqueles que deixaram planos, que deixaram projetos, que deixaram, Senhor, os propósitos do Senhor na sua vida por causa do medo, Senhor, por causa da incerteza, Senhor. Pai querido, eu peço que o Senhor renova as forças de cada irmão, Senhor, que o Senhor renova a coragem de cada irmão, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão nesta noite, a qual o Senhor trouxe aqui, Senhor, para ouvir esta palavra. Pai querido, eu peço que o Senhor derrama das bênçãos do céu sobre cada irmão, sobre cada família aqui representada, Senhor. Pai querido, eu te dou graças, Senhor, por esta noite maravilhosa, a qual o Senhor nos proporcionou, Senhor, para falar, Senhor, um pouco do medo. Pai querido, nós cremos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E se nós estamos aqui, Senhor, é porque a graça salvadora do Senhor nos alcançou. Pai, te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém.